Paz seja convosco, irmãos. Amém. Sempre é muito gostoso estar com vocês. Nós nos sentimos muito confortável com esta igreja e com a cobertura espiritual que nós temos dessa igreja por tantos anos. Na verdade, esta liderança dessa igreja tem sido parceira nossa antes da Igreja Evangélica Vida. Já são parceira nossa há mais de 20 anos. Eu já estou no campo missionário há 25 anos. Nós estamos casados há 19 anos. O pastor Valteci celebrou o nosso casamento. Nós voltamos para o campo missionário no Amazonas. Então, nós já temos uma parceria de longa data. E nós nos sentimos bem à vontade, bem confortáveis com a cobertura, com a proteção que essa liderança nos dá. Obrigado, irmão. Nós viemos da África do Sul agora, o nosso tempo é bem corrido, estamos ficando 2 semanas aqui. Na verdade, quarta-feira nós estamos indo para Curitiba para ter mais 2 semanas com minha família. E no dia 12 de janeiro estamos retornando para a África do Sul, porque a escola da Daniela já começa no dia 8 de janeiro. Eles têm um calendário diferente do nosso calendário aqui. Então nós precisamos estar lá no início de janeiro. Nós já estamos há 2 anos na África do Sul. Estávamos morando bem no sul da África do Sul, numa base da Missão Jocum, chamada Worcester, na cidade de Worcester, e agora nós estamos nos mudando para uma cidade ao norte da África do Sul, chamada Middelburg, mais próximo das fronteiras com Moçambique, Suazilândia, o Zimbábue e Botsuana, e nós vamos desenvolver alguns trabalhos ali, trabalhos de treinamento. Alguma coisa nós já temos desenvolvido em Moçambique e queremos estar mais próximo. Então estamos voltando para lá para mais um tempo. Mas eu estava orando ao Senhor e perguntando que palavra eu poderia trazer aqui. Eu poderia falar de missões um bom tempo aqui e falar sobre o coração de Deus para as nações. E é interessante como o coração do Senhor é voltado para povos, tribos e nações. Desde que ele chamou Abraão para formar uma nação, ele já visualizou as famílias da terra. Gênesis capítulo 12 fala que a bênção de Abraão ia chegar a todas as famílias da terra. Nós encontramos Deus falando de povos, tribos, nações, por toda a Bíblia. Quando ele levantou Israel, ele tinha a intenção de que todas as famílias, todas as nações da terra conhecessem a glória de Deus. O livro de Isaías está repleto de referência a povos, tribos e nações. Mas Israel, com o passar do tempo, se tornou religioso e se tornou distante do propósito de Deus para alcançar as nações. Lembra quando Jesus estava expulsando os cambistas do templo e ele diz: a casa do meu pai será chamada casa de oração para todos os povos, para todas as nações. Não era a casa de oração para o povo de Israel, mas para todas as nações. Então, nações está no coração de Deus, povos, etnias. Quando ele nos dá a grande comissão em Mateus 28, ele nos diz para fazer discípulo de todas as etnias da terra. Quando ele deu o comando para ir de Jerusalém até os confins da terra, Jesus estava visualizando todos os povos da terra. Então Deus tem o coração voltado para as nações. Mas nesta noite, eu gostaria de trazer uma palavra de encorajamento para vocês, de algo que Deus tem ministrado no meu coração nos últimos anos. E eu estava em Moçambique agora, num seminário para pastores. Me chamaram para ensinar numa manhã, num seminário de pastores lá em Moçambique. E eles me deram para ensinar durante 3 horas o livro de Apocalipse. E eu fui para ensinar esses pastores, naquela expectativa que todo mundo tem do livro de Apocalipse. O livro que assusta as pessoas, o livro que fala do final do mundo, o livro que tem a besta, tem a bestona e tem a bestinha. É o livro que as pessoas não gostam de ler, é o livro que não deixam as crianças ler. E eu falei, como eu vou ensinar isso em 3 horas?
Mas eu falei, eu já sei, eu quero dar uma mensagem de encorajamento usando o livro de Apocalipse. E eu estava ali agora sentado, olhando para a ceia do Senhor que nós vamos celebrar, e essa mensagem vem forte ao meu coração de ministrar hoje sobre o encorajamento a esta igreja, entrando no ano de 2013, usando o livro de Apocalipse. Mas para isso eu quero que você pense um pouco na realidade que estavam as igrejas quando receberam a carta do Apocalipse. Não o livro do Apocalipse como nós falamos, mas a carta. Era uma carta que eles estavam recebendo. A igreja podia estar com uma questão, a igreja de Jesus, porque os apóstolos já estavam mortos. O João talvez era o último velhinho que ainda estava vivo e estava preso. E eles começaram com uma questão, a igreja talvez começou a pensar, onde está Jesus? Nós estamos passando por sofrimento. O imperador Nero veio, e ele realmente foi uma besta, porque ele fez barbaridades com a igreja. Ele amarrou cristãos pela rua, nos postes, colocou óleo e colocava fogo para iluminar a cidade. Ele colocou os nossos irmãos lá da igreja que estava começando, nas arenas para servir de espetáculos e ser estraçalhado por leões. Naquela época, se tornar cristão não era assim, talvez você vai ter sofrimento. Tornar cristão naquela época era, com certeza você vai ter tribulação. Então não era um talvez, é certo. Então eles começaram com essa questão, onde Jesus está? O Nero morreu e depois vem novo imperador e traz perseguição sobre a igreja. E a igreja ficou com a questão, Jesus veio, ele pregou, ele morreu e ressuscitou e nós cremos na mensagem, mas aonde está Jesus agora? Parece que ele está distante, ele está alheio aos nossos sofrimentos. Será que vale a pena? Então o João é inspirado por Deus para escrever o Apocalipse e mostrar aonde Jesus está. O que ele está fazendo? No verso 1 do capítulo 1 de Apocalipse já vai nos dizer, é a revelação de Jesus Cristo. Tanto esse versículo pode dizer que é a revelação que Jesus está trazendo, quanto pode ser a revelação da própria pessoa de Jesus Cristo. Que nesse livro ele é tratado como o Cordeiro de Deus. E nós temos que pensar como é que aquela igreja se sentiu ao receber esta carta. Irmãos, nós temos no livro de Apocalipse 52 referências a trono. Dessas 52, 46 delas nos diz que o Cordeiro de Deus está sentado no trono. 46 referências está nos dizendo que o Cordeiro de Deus está reinando de forma soberana no trono. O livro de Apocalipse tem 22 capítulos, e em 22 capítulos nós temos 19 cânticos. 22 capítulos e 19 cânticos exaltando o Cordeiro de Deus. E alguém vem me dizer que esse livro é sobre a besta? Este livro é sobre aonde o Cordeiro está e o que ele está fazendo. Capítulo 2 de Apocalipse. Melhor, nós podemos, capítulo 4, nós temos esse primeiro cântico. Capítulo 4, verso 8, vai nos dizer, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Primeira proclamação. Segundo, cântico de proclamação está no verso 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por tua causa, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Proclamação número 3,
Verso 9 do capítulo 4, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Povos, tribos e nação. Mas os cânticos estão proclamando, declarando que o Cordeiro de Deus está reinando de forma soberana. Nós temos 19, você pode procurar os 19 depois no livro de Apocalipse. Mas eu fico pensando quando a igreja estava lendo essa carta passando de igreja em igreja, de mão em mão, e eles sendo encorajados ao descobrirem: o Cordeiro de Deus está no trono, ele está reinando. No primeiro capítulo do Apocalipse, quando João vai se identificar com o povo, logo na introdução, no verso 3, vai dizer: bem-aventurados são aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Então são bem-aventurados os que leem. Nós temos 7 bem-aventuranças em Apocalipse. Depois você pode procurar as 7. Mas aqui também no verso 5 ele vai nos dizer: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Os ouvintes poderiam ler a carta e dizer: ele nos ama. E ele nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Verso 6. No verso 9, do capítulo 1, o João vai se identificar com os ouvintes que estavam sofrendo, com a igreja. Ele vai dizer: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O João está identificando com os ouvintes e dizendo: eu estou preso aqui, nessa ilha, também por causa do testemunho, eu também estou sofrendo por causa do Evangelho. E ele tem a visão de Jesus, é uma visão grandiosa. É esse o João que reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus, enquanto Jesus estava na terra, mas agora ele tem uma visão poderosa, grandiosa de quem é Jesus. E no verso 17 diz: quando o vi, caí a seus pés como morto. A visão assustou João de tão grandioso que era agora o Cordeiro de Deus. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Que encorajamento para a igreja receber aquela carta e saber: olha, é ele está vivo, e ele tem a chave, ele tem a autoridade sobre todas as coisas, ele venceu a morte, ele está vivo. E o Cordeiro de Deus vai dizer: escreve, pois, estas coisas. No verso 20 do capítulo 1, ele vai dizer: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ele já traz a interpretação, e ele está dizendo: olha, o Cordeiro de Deus está no meio da igreja. Vocês querem saber aonde está o Cordeiro de Deus? Vocês têm alguma dúvida, igreja? Era o que o João estava escrevendo, inspirado pelo Espírito, para aquela igreja que tinha uma questão: aonde está o Cordeiro? E ele está dizendo: ele está no meio da igreja. Jesus não está alheio ao sofrimento que a igreja estava passando. Ele estava no meio da igreja. Esse ano lá na África, um dia nós estávamos numa intercessão e uns missionários tinham acabado de chegar da Nigéria. A Nigéria estava passando por perseguição, está passando por perseguição, os cristãos passando por perseguição. E eles pediram para sair as crianças do recinto para poder passar uns vídeos que eram cenas muito fortes, aonde os cristãos estavam ali, alguém filmou com o celular, os cristãos tendo a língua cortada,
orelha cortada, dedo cortado, e aquelas filmagens mal feitas, mas reais, que foram feitas. Pessoal chegando e perguntando depois de um domingo de manhã, de onde vocês estão vindo? De onde vocês estão vindo? Aí se a pessoa respondia, da igreja, então vem para cá. E era para torturar a pessoa, sendo perseguido lá na Nigéria. E naquele momento vi pessoas cheias de sangue, pastor com a camisa cheia de sangue, com a orelha cortada, e incentivando os irmãos a não negarem a fé enquanto estavam sendo torturados. E aí nós separamos para orar, em grupos pequenos, e eu falei, como eu vou orar? Eu disse, Senhor, eu não sei como orar para uma situação como essa. Eu nunca passei por algo semelhante. Eu nunca fui perseguido dessa forma. Eu não sei como interceder. E veio um texto no meu coração, do Carta aos Hebreus, aonde diz que Jesus, ele foi aperfeiçoado no sofrimento, e por ele ter padecido todas estas coisas, ele pode nos interceder por nós com eficácia. Então, no meu ouvido, é como se Jesus estivesse dizendo, você não sabe, mas eu sei. Eu sei o que é padecer. Eu sei o que é ser torturado injustamente. Eu sei o que é sofrer na carne a injustiça. Então era como se Jesus dissesse, olha, eu não sou um espectador simplesmente das coisas que acontecem no mundo. A ideia, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus sabe o que é padecer. E por isso ele pode interceder com eficácia diante do trono do Pai. Então eu pude interceder por aquilo que estava acontecendo também na Nigéria. Mas o livro de Apocalipse então vai nos encorajar para dizer, o Cordeiro de Deus está reinando. Ele está no trono, ele está no meio da igreja. A carta que ele escreve para as 7 igrejas do Apocalipse, ele vai dizer como que ele conhece pessoalmente cada igreja. Ele sabe o que estava acontecendo com cada uma, ele pôde dar uma palavra para cada uma, ele pôde exortar cada igreja, ele pôde encorajar cada igreja. O Cordeiro de Deus está soberano, reinando no trono, irmãos. Aí depois alguém pode nos dizer, mas esse livro fala da besta, o número da besta, e tem gente se matando para tentar descobrir, a besta já foi, uns dizem, era o Nero, a besta ainda vai vir, o que esse número significa? Irmãos, de verdade eu não sei, mas de uma coisa eu sei, seja a besta lá do passado, seja uma besta que vai se levantar, o livro de Apocalipse fala que o Cordeiro de Deus é vencedor sobre ela. Independente de qual seja a interpretação que você vai me dar sobre o que você pensa, eu vou dizer, para mim o que importa é que o Cordeiro de Deus é vencedor sobre a besta. Apocalipse capítulo 17, verso 14, eu diria, se eu pudesse dar um versículo chave para o livro de Apocalipse, eu diria, esse é o verso que deve resumir este livro e deve nos encorajar. Ele fala sobre os reis da terra se levantando contra o Cordeiro de Deus, e vai dizer, capítulo 17, verso 14, vai dizer, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, independente de qual seja o sistema, de qual seja o rei, de qual seja o governante, de qual seja a besta que se levanta, o Cordeiro de Deus é vencedor, porque ele é o Senhor do Senhor e Rei dos reis. E o versículo nos diz, e vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Que encorajamento para a igreja que estava padecendo receber essa carta e dizer, nós estamos com ele é vencedor e nós também somos. Então este é um livro para encorajar. No verso 19 vai já nos trazer o júbilo no céu, vai nos dizer sobre esta multidão.
Capítulo 19 vai dizer: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Verso 5: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, e os que temeis, os pequenos e os grandes. Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Verso 7: alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, e pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro. Está falando já desse encontro glorioso da igreja, da noiva de Jesus, nesse júbilo com Ele. Eu espero, nós confirmamos, oramos por um noivado, mas eu estou esperando uma grande festa de casamento, onde nós vamos estar celebrando as bodas do Cordeiro, juntos com Ele, como noiva. E diz: porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados. Ó, mais uma bem-aventurança. Eu falei de 7, já estou te dando 2, no capítulo 1 e agora no capítulo 19. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados que são chamados à ceia do Cordeiro. Então este livro traz um encorajamento. Capítulo 18 vai mostrar a queda da grande Babilônia. Da mesma forma que tem discussão para identificar a besta, tem gente gastando tempo para identificar a grande Babilônia. Diz, a Babilônia era lá no passado, a Babilônia que vai se levantar. Quem é a Babilônia? Qual é esse sistema? E mais uma vez para nós aqui, nesse momento, não importa. Porque o que importa aqui é que o Cordeiro de Deus é vencedor sobre a grande Babilônia. Independente da época que nós colocamos, o Cordeiro de Deus é vencedor sobre qualquer sistema político corrupto, sistema de governo que se levanta. Ele é vencedor. Porque Ele é o Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Então, quando esta igreja recebeu essa carta, ela passou de mão em mão, eles foram encorajados, animados a continuarem na fé, porque agora eles sabiam aonde o Cordeiro de Deus está. E esta é a mesma palavra para nós hoje. Ele está no trono, reinando, soberano. Talvez você está terminando o ano aqui. E você pode falar: olha, alguém tem tanto testemunho, eu vi a pessoa dando um testemunho, mas eu não consegui a minha bênção. Eu orei este ano, Deus não respondeu. Talvez a sua questão estava como a questão dessa igreja aqui. Por que Deus não me respondeu ainda? Aonde Ele está? A resposta está aqui. Ele está no meio da igreja. Ele está reinando soberano. Ele tem as chaves. Ele está governando. Nada foge ao controle dele. Nós podemos cantar esses 19 cânticos exaltando o Cordeiro e declarando que Ele é santo, santo, santo. Eu não posso garantir para você que em 2013 você vai ter todas as suas orações respondidas. Eu não posso garantir para você que em 2013 você não vai ter tribulação. Mas eu posso garantir para você o que este livro aqui garante para nós. Que o Cordeiro de Deus está reinando. E que Ele está no trono.
e que Ele tem as chaves da morte e do inferno, e que Ele está no meio da igreja, e que esta é uma verdade absoluta e que ninguém remove. O que esse livro nos retrata, Ele venceu, Ele é vencedor sobre a besta, sobre o que se levanta. Ah, mas aqui também fala sobre o grande dragão, Ele é vencedor também sobre o grande dragão. Apocalipse nos escancara essa verdade do Cordeiro de Deus, vencedor sobre todas as coisas. Isto é para nos encorajar nesta noite. O livro de Apocalipse, no capítulo 22, no verso 14, mais uma bem-aventurança que eu estou te dando. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. A ideia aqui é daquilo que aconteceu lá no capítulo 3 de Gênesis, quando o homem foi expulso do jardim por causa do pecado, quando o homem decidiu seguir o próprio caminho, e Deus os expulsou do jardim e colocou um anjo com uma espada de fogo, e agora o homem não podia mais voltar a comer da árvore da vida. Estava decretado a impossibilidade do homem, pelas próprias forças, voltar a ter a comunhão e se alimentar da árvore da vida. Nada que o homem fizesse iria mudar isto. Mas nós temos o próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, dizendo: olha, eu sou o caminho. Nós temos o autor de Hebreus escrevendo no capítulo 10, que Jesus nos abriu um novo e vivo caminho. E nós temos agora o último capítulo da Bíblia dizendo que aqueles que têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, foi-lhes dado o direito de se alimentar da árvore da vida. Ter acesso à árvore da vida, ter acesso à comunhão com Deus, à presença de Deus, à pessoa de Deus. É interessante que este livro vai encerrar exatamente com esse contraste daquilo que aconteceu em Gênesis capítulo 3. O capítulo 22 também vai nos dizer que do trono de Deus sai o rio da vida, e no verso 2 vai dizer que as folhas da árvore são para a cura dos povos. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Mais uma vez aqui no livro nós somos chamados a atenção para os povos, para as nações, para as tribos. Talvez esse ano você pode ter sido desencorajado a falar: não vale a pena nem investir em missões. Por que eu tenho que dar oferta missionária? O que está acontecendo com isso? Nesta noite você pode ser encorajado através da mensagem de Apocalipse a continuar olhando para os povos e para as tribos e colocando seu coração para interceder, para contribuir, para estar conectado naquilo que o Cordeiro de Deus comprou com o seu sangue. Povos de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as raças. Nesta noite, enquanto nós vamos tomar a ceia, eu gostaria de chamar isso de a ceia do encorajamento. De você ser encorajado pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito de Deus, a entrar no ano de 2013, confiante, não com um pensamento positivo de que tudo vai dar certo, como é o tema desses dias agora, né? Do Natal, do Ano Novo. Muitas pessoas vão: não, você tem que ter pensamento positivo, pensar que tudo vai dar certo. Não quero ir nesse mesmo espírito, mas gostaria que você fosse encorajado pelo Espírito de Deus, de que independente da circunstância que você está, o Cordeiro de Deus não está alheio a isto. Ele está no trono, Ele está reinando, Ele tem as chaves, e ninguém pode remover isso dele.
Ele é soberano. Então, que essa seja a ceia do encorajamento para você. Quando você pegar esta ceia, quando você pegar os elementos, você mesmo pode dizer: Senhor, eu gostaria de ser encorajado pelo Senhor. Nisso que eu estou orando, eu gostaria de ser encorajado pelo Teu Espírito. Me encoraja agora, me traz uma palavra agora, ministra meu coração nesse momento, com esta mensagem do Apocalipse. Eu entendo que a igreja, quando recebeu essa carta, eles disseram o que está escrito nesse livro por muitas vezes. Provavelmente eles cantaram um cântico de proclamação ao Cordeiro. E eles falaram: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E nós podemos continuar firme na fé. E eles puderam compartilhar essa carta com outros e dizer: nós sabemos aonde Ele está agora. Ele está reinando, Ele está no meio da igreja, Ele não é simplesmente um espectador dos nossos sofrimentos, Ele está conosco, Ele sabe o que acontece, Ele sabe o que é padecer, e Ele é vencedor. Então gostaria de encorajar você a abrir seu coração nessa tarde. Talvez você foi desencorajado nesse ano, no próprio ministério de células. Minha célula não rendeu aquilo que eu deveria. Mas você pode ir agora, diante do Cordeiro, e falar: eu sei que o Senhor está no trono e que o Senhor está reinando. E você pode começar esse ano exaltando o Cordeiro, proclamando, sabendo que tem uma guerra, sabendo desse versículo: pelejarão eles contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Quem precisa nesta noite de uma palavra de encorajamento direto do Espírito de Deus hoje soprando no seu ouvido? Quem precisa agora? Se coloque de pé. Não uma palavra que os pastores, quem vai ministrar a ceia pode te trazer, mas aquela palavra que você vai ouvir do próprio Espírito de Deus te dizendo agora, de que o Cordeiro de Deus está reinando sobre qualquer situação que você tem na sua vida, sobre qualquer impossibilidade, sobre aquilo que você está orando e depositando. Nós não temos tempo de ver, mas nós temos várias referências em Apocalipse dizendo que as orações dos santos sobem como incenso, e elas são colocadas nas taças. E eu penso que isso tem um certo valor de acumular, e vai chegar um momento que o anjo entorna a taça. E o quadro em Apocalipse, às vezes ele entorna com relâmpagos, trovões, terremotos, mas o Cordeiro de Deus está respondendo, Ele está agindo, Ele está vivo. É algo real para nós, é algo real para os povos. Senhor, nessa noite nós oramos que o Teu Espírito venha e nos encoraje com essa mensagem, e nos exorte, como o Cordeiro de Deus tinha uma mensagem específica para cada uma daquelas igrejas do Apocalipse, porque o Cordeiro de Deus conhece a realidade de cada um. Eu oro agora, Cordeiro de Deus, que está sentado no trono, que conhece a realidade de cada pessoa que está aqui. Vem agora e traz a palavra de encorajamento. Como aquela cena que o João viu e de repente os céus se abriram. E era como um cenário em que as cortinas se abriram e ele viu o Deus Todo-Poderoso no trono. E tudo fluía do trono, do lado do trono, de frente do trono, ao redor do trono. Eu oro porque nesta noite,
quando vamos celebrar a ceia do Senhor, que nos traz essa realidade das bodas do Cordeiro, da mesa do Senhor, nós recebamos do Senhor uma palavra específica de encorajamento, como aquela mão que tocou no ombro do João, lá no capítulo 1 de Apocalipse, diz: não temas, eu estive morto, mas estou vivo, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ministra o coração agora daqueles que estão abertos para ouvir a palavra de encorajamento para o ano de 2013. Em nome de Jesus, em nome do Cordeiro de Deus, que reina de forma soberana. Desse mesmo Espírito, você continua sensível àquilo que Deus vai ministrar a você. E como nós somos um corpo, irmãos, se você tem uma palavra, veja bem, de encorajamento para o seu irmão ainda antes de terminar o ano, você pode ir nele depois e falar: olha, eu senti do Senhor esta palavra para você. E nós podemos ministrar uns aos outros. Por isso nós somos corpo, por isso nós estamos aqui. Algumas coisas só acontecem quando nós estamos aqui, juntos.